Então, pessoal, hoje nós vamos conversar sobre o conto Os Filhos da Noite, do Robert E. Howard. Então vem comigo logo depois da abertura. Gente, hoje nós vamos conversar sobre esse conto chamado Os Filhos da Noite, que é do Robert E. Howard. Eu li então ele nesse conto dessa coletânea aqui, que se chama O Mundo Sombrio, Histórias dos Mitos de Cthulhu. Aqui é uma coletânea de contos que a editora Clock Tower lançou, somente com histórias que envolvam essas criaturas sinistras, medonhas, dos mitos de Cthulhu, do horror cósmico, sabe? Porque, para quem não sabe, Robert E. Howard era amiguinho do H.P. Lovecraft. Eles trocavam cartas, eles eram muito amigos. Nunca se conheceram pessoalmente, mas eram bastante amigos em cartas. Tanto é que eles faziam parte de um chamado Clube dos Pen Pals, que eram os amigos de caneta. Eles trocavam cartas com muitas pessoas. E calhou dos dois trocarem cartas juntos. E numa dessas trocas de cartas, eles trocaram também personagens, porque eles ficaram tão amigos que monstros e personagens um do outro começou a aparecer então nas histórias um do outro. Para quem não conhece, o Robert E. Howard ele é muito famoso por ter criado diversos personagens da literatura, mas eu acho que o mais célebre deles é o Conan o Bárbaro. Vocês devem conhecer, né, gente? Um que é muito famoso, que é muito bom também. Aqui no Brasil o pessoal não conhece muito ele, mas eu acho bem legal esse personagem, que é o Solomon Kane, caçador de monstros. Bem legal também. Tem muita história macabra ali, tem muita história envolvendo o sobrenatural nas histórias do Solomon Kane. Conan também aparecia muita coisa estranha lá, gente. Então, um pouquinho antes de a gente falar sobre o conto, eu quero falar um pouquinho da vida do Robert E. Howard. Ele nasceu então em 1906 e morreu em 1936, ou seja, ele viveu só 30 anos. O cara morreu muito jovem, muito novo. E nesse pouco período de vida dele, ele escreveu muita coisa, muitos contos do Conan o Bárbaro, escreveu muitos contos de outros personagens dele, tem o Cthulhu também, tem o Solomon Kane, ele tem diversos personagens onde ele dedicou várias histórias. E as histórias dele eram vendidas direto para diversas revistas de contos da época, as chamadas Pulp Fictions. E tinha a Weird Tales, que era a que mais publicava as histórias dele, porque a Weird Tales publicava justamente isso, histórias estranhas, histórias esquisitas. E tinha lá histórias de terror, histórias de ficção científica, histórias de espada e magia, e era onde lá saía muitas histórias do Conan o Bárbaro, mas aquelas histórias que tinham um viés um pouquinho mais fantástico. Tanto é que se você for ler algum dos contos do Robert E. Howard com o Conan o Bárbaro, você vai ver que aparece muito monstro estranho lá, muito monstro que parece saído direto das histórias do H.P. Lovecraft, aqueles monstros cheios de tentáculos, gigantescos, inomináveis, esse tipo de coisa. A morte do Robert E. Howard é bem triste, porque ele se matou, ele se suicidou com uma arma na cabeça, na orelha esquerda ou direita, não me lembro, mas é na orelha assim, para poder atravessar a cabeça de um lado para o outro a bala, dentro do carro dele. Mas antes, ele preparou tudo, sabe? Ele separou as histórias que queria que fossem publicadas em outras revistas, ele colocou um contador para tomar conta do dinheiro que poderia render dessas histórias, ele deixou tudo organizadinho. Foi lá, pegou a arma emprestada, deixou tudo organizadinho. Aí ele foi no hospital onde a mãe dele estava internada, que é um detalhe, ele era muito ligado com a mãe dele. A mãe dele já vinha internada há alguns dias, a situação dela não melhorava, pelo contrário, só piorava cada vez mais. Então ele perguntou para o médico: a minha mãe vai voltar à consciência? Minha mãe vai melhorar? E o médico falou: não. Foi então onde ele catou, saiu, sentou no carro dele, pegou a arma e pam! Meteu bala na cabeça. Aí, sabe, a saúde dele era muito forte, então ele não morreu imediatamente. A bala atravessou de um lado para o outro, mas ele ainda ficou algumas horas, se não me engano, foram 8 horas vivo. Ele nunca recobrou a consciência, mas ele morreu. Aí o mais engraçado é que a mãe dele, que ele era muito apegado, no outro dia morreu também. E eles tiveram um enterro duplo, que por consequência foi numa cova que ele comprou tripla, ou seja, ele comprou uma cova com espaço para 3, um dia antes dele se matar. Aí eles enterraram a mãe dele e ele nessa cova. O pai dele foi no enterro então. E foi, sabe, bem triste, bem tenso aquilo. Sabe, um final triste, né, gente? Mas o legado que ele deixou para trás, as histórias que ele deixou para trás, os personagens que ele deixou para trás foram muito significantes para a literatura.
E agora eu vou estar falando não de um personagem famoso dele, mas dessas histórias que ele escreveu com esse viés mais fantástico, com esse viés mais do horror místico, do horror cósmico. Fala oi, filha. Oi. Fala oi assim. Oi. Sim. Aqui, gente, minha filhinha, ela quis aparecer no vídeo, não sei, não teve como eu falar não, ela apareceu. Então, gente, voltando aqui, minha filhinha vai ficar aqui mesmo, viu? Então não liguem não, só interromper, vocês relevem, né, gente? Porque criança, vocês sabem. Voltando aqui à nossa história de hoje, a história então vai se tratar sobre mais uma daquelas histórias que o Robert E. Howard fez com esse viés fantástico, com esse viés do horror cósmico. E aqui nós vamos conversar então sobre Os Filhos da Noite. Eu fui para poder ler essa história esperando mesmo uma história de horror cósmico, uma história de terror, mas ela é uma grande aventura com toques de terror. Ela é uma grande aventura com toques de horror, não é uma história propriamente de terror. Então nós vamos ter aqui o seguinte, nós vamos ter esse grupo de estudiosos, eles estão reunidos nessa casa, que é uma casa onde um deles mora e tudo mais, e um deles, o dono da casa, ele é um grande colecionador de arte antiga. Ele tem muitos livros de terror, muitos livros de horror clássico, e também muitos livros que envolvem magia, que envolvem bruxaria, que envolvem satanismo, que envolvem cultos e seitas secretas. Ele é um estudioso do oculto. E acontece então que esse grupo está lá, todos eles amigos, conversando sobre as descobertas, conversando sobre tudo o que está ali. Aí eles então se deparam com uma arma muito grande, gigantesca e muito antiga. Então eles se deparam com essa arma, que eu não sei se ela é uma clava ou se ela é um machado, não explica muito bem isso. Aí essa arma ela é muito antiga, tem uns entalhes bem antigos mesmo. Eles começam a observar aquela arma e eles acham ela muito estranha, porque ela tem uma proporção diferente. Aí então um deles resolve fazer uma gracinha, pega a arma, roda e pum, bate num escudo que tem lá na parede. Só que a arma reverbera e volta para trás e sai rodando, bem aquelas cenas mesmo. A arma sai rodando no ar e acerta em cheio a cabeça de um deles. E esse cara desmaia, puf. Só que aí que a história começa. Porque esse cara, quando ele acorda, ele não acorda na sala junto com os amigos dele. Ele acorda em uma floresta muito grande, muito antiga. Ele não está vestido com as roupas dele, ele está vestido com uma tanguinha de couro ali, sabe? Bem estilo Conan, o bárbaro mesmo. E ele está lá com uma arma na mão. Ele levanta e ele olha lá na frente e ele vê então esses tais filhos da noite. O que são isso? São seres pequenos, baixinhos, com a cabeça muito grande, olhos amendoados, orelha pontuda, braços muito compridos, pernas muito compridas, embora eles sejam baixinhos, bem magrinhos, morenos, o olho castanho, o cabelo arrepiado. Eles são quase selvagens, só que um pouco monstruosos, de acordo com a descrição dele. Eles são feios demais, eles são esquisitos demais. Então ele vai e vê que os colegas dele de guerra, porque ele se vê como um guerreiro, ele se chama Ariante, alguma coisa assim, eu esqueci o nome já. Ele vem com toda essa consciência de uma outra vida. E ele vê que os colegas de guerra dele, os outros guerreiros, foram todos mortos por esses filhos da noite. Aí ele vai explicar então por que esse pessoal, essa raça é chamada de filhos da noite. Eles só aparecem durante a noite, eles têm uma sede de sangue muito forte, eles matam todo mundo que está por lá frente, eles fazem suas maldades somente à noite. E é uma raça meio indígena, muito estranha, muito esquisita e muito má. Então ele vai nessa pira de eu vou matar esse povo que matou meus amigos, que não sei o que, não sei o que. E a história vai continuar a partir daí então. É uma história bem curtinha. Nessa edição que eu tenho aqui, ela tem pouco mais de 20 páginas, é bem rápida a leitura também. A narrativa do Robert E. Howard é uma narrativa muito simples, é uma narrativa muito direta, então você lê rapidinho. E gente, eu tenho que confessar pra vocês, foi uma lufada de ar fresco ler uma história desse estilo agora no mês do Halloween. Vocês sabem que eu amo histórias de terror, vocês sabem que eu amo filmes de terror, tudo tem a ver com esse meio macabro, eu gosto muito. Mas eu já estou lendo histórias de terror desde o começo do mês todo dia, então você vai ficando cansado daquilo. Então, pessoal, pra mim, lendo todo esse tipo de história, todos os dias e tudo mais, deixa a gente meio tenso, a gente fica, sabe, a gente chega até a enjoar de ler tudo isso. E ler uma história assim, com essa grande aventura, com esse ar, tem uns toques de terror ali, com esses seres da noite, né, esses filhos da noite, mas a história é uma grande aventura. Então, é como se fosse uma respirada,
lufada de ar fresco vindo em minha direção nesse mês, porque ó, foi legal, foi divertido, foi muito boa de se ler. Não é uma história de terror, ela tem toques de terror, tem toques sombrios ali, mas não é uma história de terror, mas ainda assim é divertido, é gostoso de se ler e eu indico também para quem quer ler uma história nesses moldes. Amanhã, pessoal, nós vamos então conversar sobre o conto O Povo Branco, do Arthur Machen. Ele está presente nessa coletânea aqui, que é Arthur Machen, o Mestre do Oculto. Essa aqui também foi lançada pela editora Clock Tower. A Clock Tower traz muita coisa boa, né, gente? E a história, então, como eu disse, se chama O Povo Branco. Eu acho que essa história é difícil de ser encontrada, porque Arthur Machen em si é um autor que aqui no Brasil pouquíssima gente conhece. Eu sei então que dele saiu aqui no Brasil, se eu não me engano, somente o Grande Deus Pan, em edição física. Ah, e também tem o Terror, que é uma coletânea com uma história e mais 3 microcontos de terror, que é bem antiguinha também. E tem agora essa edição aqui, que é a editora Clock Tower que fez, tá uma edição muito boa. Como sempre, as edições da Clock Tower são edições de luxo, incríveis, e tem uma seleção de contos muito boa aqui também. Então, convido todo mundo que tiver essa edição a ler junto comigo O Povo Branco e vir amanhã aqui no canal conversar comigo. Então, gente, eu pergunto pra vocês que leram Os Filhos da Noite, me conta aí, o que vocês acharam? Vocês gostaram? Vocês acharam divertido do mesmo tanto que eu achei? Vocês esperavam uma história de terror e se depararam com uma grande aventura? Conta aí nos comentários, conversa comigo e eu vou discutir com vocês. Então, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Deixa o dedão pra cima aí. Até amanhã com o nosso próximo vídeo, onde a gente vai conversar então sobre O Povo Branco, do Arthur Machen. Então, tchau, tchau, pessoal! Tchau, tchau, pessoal.